Deixa eu conversar com a Jamile, minha amiga Jamile Davis. Jamile, querida, de volta à nossa programação. Jamile, você está na Grã-Bretanha agora? Tá aí? Estou sim, Quer uma, estou sim. quer uma dica? Quer uma dica? Já sei Fica, o que você vai dizer. fica aí. Mas não se atreva a voltar, porque o negócio aqui está descendo a ladeira. Jamile, eu vou ser muito sincero para você. Sabe o tamanho do carinho que eu tenho por ti? Jamile, a gente começa uma semana no Brasil hoje olhando e tentando encontrar caminhos pautados e balizados pela esperança. Né? Eu até outro dia no meu WhatsApp estava lá, teimoso e esperançoso. Coloquei lá, teimoso e esperançoso. Aí a gente começa a semana e tem Gilmar Mendes dando uma canetada, tomando conta do Brasil, dane-se o parlamento, né? Dane-se o Senado que nós vamos eleger o ano que vem, o Senado de Direita. Aí tem o Toffoli, né, com sigilo máximo nas questões envolvendo o Banco Master, e aí a gente descobre que a mulher do cara advogou para o banco, advoga para o banco, enfim. Aí a gente tem agora, a de ontem, Jamile, vou dizer para você, foi como mergulhar numa piscina de gelo. A história da tal da Magnitsky, que pode ser removida, retirada, revogada, né? E as sanções também em cima das autoridades do Brasil. Eu vou dizer para você, Jamile, ontem eu fui dormir com uma sensação de... Há tempos eu não ia dormir derrotado. Ontem eu fui dormir derrotado, sabe? Sensação ruim. Então, para aqueles que estão fora, assim como você está fora do Brasil, minha dica é fica por aí, porque aqui tá difícil de achar um caminho para um futuro que seja próspero e do jeito que a gente quer o Brasil, viu, Jamile? Desculpa o desabafo. Não, de forma alguma, bom dia, meu querido Pitoli, bom dia para toda a audiência da Auriverde. E eu queria só fazer uma correção aí, se você me permitir, porque eu não vejo em hora nenhuma que essa canetada tenha afetado apenas o Congresso, né? É calar mais de 200 milhões de brasileiros que se utilizam, são obrigados a votar, porque é importante que a gente lembre isso, né? No Brasil você é obrigado, você não consegue nem trabalhar se você não votar, não mostrar que você está em dia com o Tribunal Superior Eleitoral e, diante disso, nós estamos vivendo simplesmente um circo, né? Mantemos um Congresso, mantemos o Tribunal Superior Eleitoral que só trabalha de 2 em 2 anos, né? Vamos falar a verdade, essa é a função deles. Mantemos o STF, né? A Suprema Corte mais cara do mundo, e de repente você pergunta para quê? Se numa canetada tudo pode mudar. E outra coisa também que eu queria falar, que não é da minha alçada, não deveria estar falando também, mas estava escutando aqui você comentando essa novidade do filho do Nove Dedos estar morando na Espanha. Seria muito interessante procurar saber como é que ele foi parar lá, por quais vias, né? Porque existem algumas possibilidades de um brasileiro que não possui nenhum laço com a Espanha. Eu não sei vocês, mas eu não sabia que a família dele tem laços espanhóis, né? E através desses laços seria bem interessante entender qual foi que ele aplicou para estar morando na Espanha. Porque se eu não estou enganada, quando o deputado Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos falando 4 idiomas, né? Tendo uma representatividade de milhões dentro do estado de São Paulo, e para quem gosta ou não gosta, a verdade ela é única, sendo o maior representante da direita fora do Brasil. A crítica era que ele estava fugindo. Ele estava fugindo. Não era isso que escutávamos. Eu gostaria só de saber o que é que o Lulinha vai contribuir para a nação espanhola. Esse é o meu desabafo, né? Mas eu Aliás, entendo. ô, Jamile, eu fiz uma fala aqui. O Eduardo sai do Brasil por perseguição. O Lulinha sai por corrupção. Essa é a diferença. Fantástico, fantástico, né? O amigo do filho do peixe do amigo do meu pai. Todo mundo é protegido quando se trata de bandidagem no Brasil. Mas, meu amigo, olha só, a situação aqui na Grã-Bretanha, eu estava na dúvida de 3 assuntos, né? Eu vou até jogar aqui para vocês, porque no final eu escolhi esse, que é a cara da esquerda, né? Que o Brasil tem familiaridade, ainda não chegou a esse ponto, mas apertem os cintos, porque caminha assim, passos largos,
para que isso acontecesse. O primeiro assunto que eu estava pensando, será que eu devo contar no Brasil que os jurados em crimes que não precisam de penas acima de 5 anos foram cancelados aqui na Grã-Bretanha? O país que criou a Magna Carta, o país que é considerado o berço, né, em questões de conservadorismo, agora o governo britânico resolveu que não precisa-se mais de jurados, tá? Então, assim, uma pessoa, um juiz, poderá decidir se um potencial criminoso é culpado ou inocente. Aí fica a pergunta: será que é mais fácil você. Não estou dizendo que acontece, mas fica a questão. Será que é mais fácil você corromper uma pessoa ou jurados, que são pessoas comuns e são chamadas para estarem julgando um caso? Essa era a minha primeira dúvida que eu poderia trazer para você de assunto. O segundo assunto foi a decisão de que aqui na Grã-Bretanha vamos ter a identidade digital. A China deve estar morrendo de inveja, né? Porque do jeito que as coisas estão caminhando por aqui, em 18 meses de desgoverno da esquerda na Grã-Bretanha, eu também estou achando, né, que seria bem estranho, né? Um país onde um governo que fala tanto a respeito de você usar cobertura facial, e vocês sabem de qual país eu estou falando, onde se é permitido cobrir a face, o corpo, a alma, mas agora você tem que ser reconhecido facialmente pela identidade digital. Então, fica aí a pergunta, né? Como é que você vai fazer isso através de um pano cobrindo sua cara? Não sei. Fica aí o questionamento. Mas o assunto que eu vou trazer aqui, apertem os cintos, é que as eleições em 4 grandes polos aqui na Grã-Bretanha foram canceladas no ano que vem, as eleições para a prefeitura. E eu mandei aí uns prints Já está para na sua tela. produção. Já está na tela. Então, em Essex, em Hampshire, Norfolk, Suffolk, Sussex e Brighton. Eu sei que para algumas pessoas parece que são vários lugares, mas porque eles juntaram alguns municípios para se ter apenas uma eleição em 2 municípios, tornando-se apenas um, elas foram canceladas. Aí você deve estar perguntando, mas o que isso significa, Jamile? Qual é esse motivo? Na realidade, nós estamos falando aqui de 7 a 10 milhões de pessoas que não vão poder votar em maio de 2026, porque, segundo o Partido Trabalhista da Grã-Bretanha, esses locais não estão preparados para novas eleições. Como assim? É preparado fisicamente, estrutura de ponto de votação? Ou não estão preparados? O povo não está preparado para votar, Jamile? Vitória é pior do que isso, né? Porque aqui na Grã-Bretanha as pessoas votam com papel, né? Então, assim, papel é algo Vocês são que é modernos, fácil né, de... Jamile? Vocês são modernos. Muito. É o primeiro mundo, assim, que é super moderno É isso aí mesmo. e que o povo gosta mesmo de levar o seu recibo para casa, É isso né? aí. Saber em quem votou para poder justificar ou reclamar depois. Porque se você não votou, também você não tem muito direito de estar reclamando do que você leva para casa, não. Que foi exatamente o que aconteceu nas eleições do ano passado. O Partido Trabalhista ganhou, não foi porque eles fizeram um trabalho maravilhoso e assim foram reconhecidos pelo povo. A população britânica se recusou a votar. Quem lembra aí o que aconteceu na Venezuela, né? Então você se recusa a votar, o Partido Trabalhista, os defensores do Partido Trabalhista votaram e assim eles ganharam. A abstenção foi a maior da história no ano passado e aí temos esse governo. A justificativa é que esses locais não estavam preparados para novas eleições e quando foi pedido exemplos, acredite, foi dito que até escritório do prefeito não estava pronto o suficiente. Como assim, Jamile? Jamile, eu fiz uma A cara brincadeira de... com relação a vocês são modernos, só um parênteses. Eu estive no parlamento israelense e eu, lá recebido no parlamento israelense, quem nos recebeu, o anfitrião, um parlamentar, disse o seguinte: o país mais tecnológico do mundo vota no papel.
mostrando a importância do voto no papel, na cédula, né? Só no Brasil e no Butão é que as coisas acontecem nesse voto digital e não materializado. Quando eu brinquei da questão de vocês estarem avançados nesse sentido, é porque de fato vocês têm condição de comprovar o voto em quem votou e contar publicamente os votos. Por isso que eu fiz esse parênteses. Mas essa falta de estrutura encontra justificativa de fato? O povo já olhou para isso e tirou alguma conclusão, Jamile? Sim, já existem várias manifestações online e offline, onde os líderes dos outros partidos estão falando que isso é um absurdo, e claramente o Nigel Farage ontem chamou isso de fraude eleitoral. Você negar que entre 7 e 10 milhões de pessoas não possam votar é uma declaração muito aberta de que o Partido Trabalhista, que é o pior da história, isso aqui não é opinião minha, tá? Para aquele da audiência da Auriverde. Os números demonstram isso. Em locais, por exemplo, como o País de Gales, onde existe uma história onde o Partido Trabalhista ganhou sempre, por anos, por mais de 100 anos. Aliás, o fundador do Partido Trabalhista, ele vem do País de Gales, eles já ontem mesmo, em uma pesquisa, o País de Gales, a Escócia e Londres já demonstram que não vão eleger representantes do PT daqui para prefeituras, na grande maioria desses locais onde teremos eleições. Só que nesses 4 lugares, aí é que eu vou pedir para a produção colocar a outra tela, porque ontem, às 6 da tarde, saiu mais uma pesquisa de intenção de voto. E acredite, nesses 4 locais onde a eleição será cancelada, quem é que ganharia em disparada? O Partido Reform do Nigel Farage. Então, assim, e tem os números, né? O Labour ficou com 14% e o Reform com 31%, mais do que o dobro nas intenções de voto nesses locais. Então, ontem foi um dia aqui muito complicado, porque agora vem a parte que eu não tinha dito no início e não toquei aqui na Auriverde durante esse ano. Não é a primeira vez que o Partido Labour, que está no poder há 18 meses, cancela eleições de prefeituras. Eles já fizeram isso anteriormente, esse ano, eles já fizeram isso e agora, novamente, estão postergando as eleições em locais que são cruciais para os britânicos para mais 2 anos. Então, assim, o que nós estamos vendo aqui é uma necessidade de reforma urgente. Tem líderes partidários, até mesmo membros do Partido dos Trabalhadores, saindo do Partido dos Trabalhadores e se direcionando cada vez mais para outros partidos, inclusive o Reform, porque eles estão declarando que o Partido dos Trabalhadores britânico não mais representa os trabalhadores, com políticas que buscam apenas beneficiar ilegais, imigrantes, aqueles que não querem trabalhar, aquele socialismo disfarçado. Eles estão cada vez mais se distanciando do que é a verdadeira, segundo os membros do Partido dos Trabalhadores, do que é a verdadeira intenção e como é que nasceu o partido. Então, aqui nós estamos com a panela de pressão bem fervida, porque nem o britânico está mais tolerando isso. Ontem teve um... Pode falar, pode me interromper. Não, por gentileza, ontem teve? Ontem teve aqui também, nós tivemos a oportunidade de escutar pessoas que moram num local chamado Merthyr Tydfil. É um nome galês, é difícil para até... Eu nem escrevi porque você não saberia falar esse nome. Ele é o local berço do Partido dos Trabalhadores. E ontem, uma TV britânica independente, assim como a Auriverde, que hoje cada vez mais aqui ganha a atenção dos britânicos, essa TV mostrou durante o dia inteiro, falando com pessoas em fábricas, em shoppings, em cafés, em pubs, pessoas comuns, e 85% dessas pessoas disseram que nunca mais elas votam no Partido dos Trabalhadores aqui. Então fica muito claro, né? Já que eles são os menos quistos diante do público britânico, cancelar a eleição
me parece que não é algo que eles não fariam, né? Porque é assim que comunista trabalha. Se não consegue ganhar, eles ou eliminam os opositores ou cancelam, né? Cancela tudo, não deixa nada acontecer e viva a democracia. Agora, Jamiri, eu queria dizer o seguinte, a hora que eu te interrompi, peço desculpas. Não? O povo aí é reconhecido por lutar, lutar e lutar, né? Eu me lembro daquele episódio do bombardeio dos alemães durante a Segunda Guerra, 57 madrugadas, noites e madrugadas, onde o povo inglês foi atacado, a capital em especial, 20 mil mortos, e Churchill mostrou que a resiliência do povo inglês. Esse povo inglês é o mesmo, é capaz de ir às ruas e dizer, pera um pouquinho, não, isso a gente não vai aceitar, ou essa nova geração já não é a geração que lutou como, ou vai se inspirar em quem lutou como esse povo lutou na Segunda Guerra. Então, Pitoli, apesar de que a grande mídia não mostra, eu tento sempre mostrar nas minhas redes, né, o que é que acontece aqui na Grã-Bretanha. O povo está reclamando sim e está indo para as ruas. E ontem já chamaram para uma greve geral no dia 9 de dezembro, ou seja, próxima semana. Já existe a comoção de que na semana que vem tudo vai parar. Já começou com os médicos na semana passada, já começou com o que aqui a gente chama de junior doctor, que é como se fosse um médico residente também. Já se estendeu para, como é que fala, train drivers? Como é o nome da pessoa que dirige trem? O maquinista. O maquinista já está se espalhando por várias categorias, mas já estão chamando. E o vídeo ontem, onde a pessoa, são várias pessoas que estão por trás, pessoas comuns, tá? Nós não estamos falando aqui de figuras públicas ou de políticos, pessoas comuns que estão de saco cheio do que está acontecendo, chamando para uma greve geral. E ontem, a última vez que eu dei uma olhadinha, logo após ter sido publicado, já tinha mais de 150 mil pessoas que tinham visualizado e retuitado, né? Porque fui lá na rede X, a questão da greve geral, porque ninguém aguenta mais esse desgoverno. Então, Só que essa coisa de começar do povo, Pitoli, é o que mais vale a pena, porque a única coisa que político tem medo é do povo. Então, Jamile, e aí eu vou fazer aqui um outro desabafo, que eu tô o rei do desabafo hoje, o Zé Desabafo hoje, né? O Zé Desabafo, porque, porra, tá demais. Eu olhando pro povo inglês, acontecendo isso, já tem greve geral, dia 9, terça-feira que vem, vai parar isso, vai parar aquilo e tal. Eu até entendo essa história agora do Trump, olhando para nós aqui, não sabe se desmagnetiza o Moraes, enfim, tudo o que está acontecendo. Eu também preciso olhar o seguinte, o Trump fez o que fez, Marco Rubio fez o que fez, magnetiza aquele, sanciona aquele outro lá, tira o visco daquele outro, tal, não sei o quê. E o que nós fizemos? O que o brasileiro fez? O presidente Bolsonaro está preso, um inocente preso. Né? Em tempos de Lula tinha bom dia Lula, boa tarde Lula, tinha visita íntima todo dia de uma mulher que mentia, dizia ser advogada e não era. Tinha uma baixaria, mais de 600 visitas, salvo engano, em um mês. Entrevistas, não sei o que tal. E a gente aqui, calado. Aí eu penso o Trump olhando para nós e fala assim, puta, povo frouxo do caramba, meu. Sabe? Eu tentei, magnetizei o cara, dei uma força. O que nós fizemos, Jamile, sabe, eu estou tentando, eu não posso me conformar com isso. Então, quando eu vejo o teu povo aí, por mais que a imprensa não queira mostrar, esse povo vai às ruas. Como deu um show tempos atrás ali, com mais de 1 milhão de britânicos nas ruas, ingleses estavam nas ruas de Londres, enfim. 3 milhões. 3 milhões e meio, né? É que quiseram falar. Igual, acho que o Datafolha foi fazer a medição aí. Isso. Né? Isso. Veja, o povo brasileiro vai ter que reagir, porque se desmagnetizar o Moraes, imagina o tamanho do chicote que esse cara vai ficar na mão. Haja lombo para apanhar. E a gente aqui olhando, sabe? Eu não sei, Jamile, essa diferença de ter participado de guerras como o teu povo participou aí, o povo inglês, né, nos diferencia muito desse povo plateia aqui do Brasil, viu?
Vitoli, desde a época da fraudemia, a Grã-Bretanha foi o segundo país a entrar em lockdown e o primeiro a sair. Por 4 semanas, os britânicos fizeram manifestações. Eu estava lá. E todo sábado parava-se tudo em Londres e fomos o primeiro país a sair disso que aconteceu no mundo inteiro por causa da pressão popular. Eu também gostaria de lembrar que há 2 semanas o advogado do presidente Trump, o Marco de Luca, passou a semana chamando o brasileiro para fazer a sua parte. Então, assim, é complicado demais, principalmente estando numa posição de observadora, já que eu moro aqui na Grã-Bretanha, eu não vejo essa movimentação. Quando o presidente Bolsonaro ele foi sequestrado, né, preso e obrigado a ficar em casa, nós tivemos algumas manifestações de buzinaço, de panelaço, e nós vimos o quanto que isso funcionou, porque o povo foi primeiro e os políticos depois foram, e os políticos fizeram a pressão lá no Congresso com relação a isso. Só que não existe uma consistência, não existe uma permanência, né? Nós precisamos lembrar o que foi que países do oeste europeu fizeram, né? A Polônia, a Romênia, quando eles, durante o inverno, eles ficaram mais de 60 dias do lado de fora, em frio de mais de 30 graus, manifestando contra o que estava acontecendo, e foi através do povo que eles conseguiram sair do comunismo. Eu não estou aqui falando que é fácil, não estou mas não é mais difícil permanecermos na situação em que estamos. O caminho é só para baixo. Não tem como melhorar se não houver um movimento de dentro para fora. Eu acho que na semana passada, ou foi na semana anterior, eu falei exatamente sobre isso, os sinais que estavam sendo dados, né? Nós tivemos o apoio do Elon Musk, tivemos o apoio do Trump. Então, mais do que na hora do povo ir para a rua e manifestar a sua indignação e mostrar para o Trump que está pensando, talvez, em tirar essa Magnitsky, que não é isso que nós queremos. O que é que está esperando? Alguém, uma figura pública? Todos os nossos líderes estão amordaçados. Aqueles que estão no Brasil ainda com coragem estão com a corda no pescoço, cheio de problemas, tem que representar os seus estados. Não, isso tem que ser no Brasil inteiro. Não é só na Avenida Paulista, não é só em Copacabana. O brasileiro precisa fazer panelaço, buzinaço, ficar em casa, se recusar a ir trabalhar, precisa demonstrar a sua indignação. Nada vai ser notado no exterior se não começar aí de dentro. Eu trouxe aqui o que é que está acontecendo na Grã-Bretanha. Vocês acham que o Trump não tem os problemas que ele precisa enfrentar nos Estados Unidos? Todos estamos sob ataque. Nós sabemos qual é a luta que nós estamos fazendo. É tentar reverter o que essa ideia de governo global quer fazer, que é escravizar a todo mundo. Nos Estados Unidos, eles possuem muitos problemas, assim como o Brasil e como aqui. Não é comparação de desgraça, tá todo mundo acabado. Mas o brasileiro precisa fazer a sua parte e sair das redes sociais e começar a agir. Esse aqui é o meu desabafo, porque é muito complicado, Pitoli, nós estarmos chamando a atenção, mostrando os fatos sem ter palpável os números, as fotos, sem termos as manifestações e a parte que o brasileiro está terceirizando para o americano. Jamile Davis conosco. Jamile, obrigado mais uma vez por passar por aqui. Sexta-feira que vem a gente está te esperando já. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês. E, por favor, não desistam, não vamos desistir, né? Não existe desistir, desistir não é uma opção. E lembrem-se da frase que o nosso maior líder falou: vocês não sabem a força que tem. Tchau, tchau. Beijão, Jamile. Bom final de semana.